E aí, galera, beleza? Professor Plínio aqui de novo, nessa videoaula sobre marketing de relacionamento. E quando que essa ideia de marketing de relacionamento, ela surge dentro do pensamento contemporâneo de marketing? Basicamente, ao longo dos anos, o aumento da competição e também o aumento da exigência por parte do consumidor faz com que aquelas empresas que tinham uma orientação voltada para as vendas, que o foco dela era basicamente empurrar o produto dela para o mercado, essa empresa começa a ter dificuldades. Essas empresas que adotam essa abordagem começam a ter mais dificuldades de atuar no mercado. Porque se está todo mundo oferecendo bons produtos no mercado e o consumidor está mais exigente, você vai ter que ir além de simplesmente tentar jogar para o consumidor o seu produto e esperar que ele faça, que ele adquira a sua oferta. Nesse contexto, que emerge aquela busca mais contínua para você conseguir transformar uma proposta que seja valiosa do ponto de vista do cliente em uma satisfação que ela vá além de uma transação única. Porque conquistar novos clientes, nós veremos que é muito mais caro do que você reter os clientes já existentes. Com isso, essa busca de criar uma satisfação duradoura e de longo prazo, que possa se converter em uma propensão ao cliente permanecer como cliente da empresa ao longo do tempo, que nós chamaremos de lealdade, isso passa a ser um fator, então, essa capacidade de transformar esse processo passa a ser, então, um fator de diferencial competitivo. E é justamente nesse contexto que a orientação do marketing ela emerge, dado que seu foco é entender como gerar valor de maneira contínua e duradoura para o mercado. Ou seja, a ideia de marketing de relacionamento emerge de uma constatação de que, em um contexto de concorrência e crescente concorrência e crescente exigência do consumidor, cada vez mais as empresas vão ter que buscar relacionamentos duradouros para serem bem-sucedidas no mercado. Mas então, o que vem a ser o marketing de relacionamento? Por que a gente tem que trabalhar com marketing de relacionamento? Quando que a gente se aplica esse conceito e como que ele deverá ser trabalhado? Isso é o que nós vamos responder nas próximas aulas. E como podemos definir o marketing de relacionamento? Segundo Morgan Hunt, são todas as atividades de marketing direcionadas para o estabelecimento e manutenção de trocas relacionais bem-sucedidas. Sendo assim, nessa definição, podemos ter que o foco é na condução e na manutenção de trocas relacionais duradouras. E, ao mesmo tempo, isso só pode ser obtido a partir da manutenção e desenvolvimento de complexas redes de clientes, fornecedores e distribuidores, todos eles integrados, visando gerar valor para o mercado. Quando a gente fala de marketing de relacionamento, existem três conceituações e três abordagens para o marketing que acabam sendo o sustentáculo dessa abordagem contemporânea de marketing de relacionamento. Que seriam os bancos, o marketing de bancos de dados, ou database marketing, o marketing de redes, então marketing de relações intra e entre organizações, e finalmente o marketing interativo, que é o marketing que gera de como promover essas interações visando alcançar um determinado objetivo. Então, no marketing de banco de dados, qual que é a importância dele para a gente entender o conceito de marketing de relacionamento? Primeiro, que quando você consegue gerenciar uma base de dados, suas transações, seus dados de cliente, você consegue identificar melhor o seu cliente, não só o atual, como o potencial. Isso vai ser a base para você criar mensagens mais específicas, gerar um relacionamento mais próximo com o seu cliente. E além disso, você consegue usar esse conceito para você rastrear o cliente em diferentes momentos daquele relacionamento. Por exemplo, ao longo do seu funil de vendas, consegue gerar indicadores como custo de aquisição, custo de retenção, ou mesmo o valor do cliente ao longo do tempo. Observem que para a maior parte das empresas, principalmente as grandes empresas, mesmo empresas médias, torna-se impossível você gerenciar um número muito grande de clientes ao longo do tempo, se você não tiver um bom sistema para adequar o seu banco de dados e permitir automatizar e tornar mais efetiva esse relacionamento com o seu cliente. Na parte do marketing de interação, a gente fala não só da interação face a face, mas também interação em outras
tipos em ambientes digitais, por exemplo. E aqui o foco é justamente como você usa esses vínculos sociais para gerar um valor maior para o cliente. E mais do que isso, as tecnologias têm permitido que esses relacionamentos e vínculos que tipicamente ocorriam pessoalmente, que eles possam ser melhor geridos através de mecanismos tecnológicos. Então a tecnologia também pode fazer você lembrar mais detalhes daquele tratativa do cliente, lembrar qual foi a última solicitação, falar que você tem que dar um retorno para o cliente em um determinado momento. Então várias tecnologias associadas ao apoio a essa interação social, elas permitem fomentar, elas permitem ir além daquilo que normalmente nós teríamos em termos de uma transação sem o uso desses mecanismos. E mais do que isso, o marketing de rede é outro sustentáculo, onde basicamente as empresas, especialmente no contexto business to business, que é onde emerge esse conceito de marketing de relacionamento no mundo, essas empresas criam redes de relacionamento que viram o que nós chamamos de rede de valor. Basicamente, você une fornecedores, distribuidores, todos ligados numa rede para entregar valor superior ao seu cliente final. Então, esses três tipos de marketing, eles são essenciais para que a gente consiga desenvolver um marketing de relacionamento efetivo com o mercado. É claro que o marketing de relacionamento ele não é aplicado da mesma forma a todas as empresas em todos os setores. Alguns tipos de relacionamento com o mercado eles favorecem o uso de um conceito mais amplo do marketing de relacionamento, enquanto em outros é mais difícil você estabelecer uma relação contínua com o seu cliente. No caso dessa tabela, desse quadro, nós podemos ver duas dimensões que podem ser usadas para entender o grau ou a profundidade do relacionamento que será possível, que será usual naquele setor. Então, o primeiro tem a ver com a natureza da entrega do serviço, se ele é contínuo ou se é uma transação descontínua. E a segunda dimensão, que é o tipo de relacionamento. Se é um relacionamento associativo, onde existe um contrato que estabelece uma relação entre as partes, ou se é uma relação que não tem um contrato formal, onde você muitas vezes nem sabe quem é o seu cliente, porque ele é simplesmente uma transação feita lá, por exemplo, que ele comprou algo na sua loja e você não sabe exatamente quem foi que comprou cada um dos produtos ou serviços. Pois bem, então quando a gente junta esses dois fatores, nós temos alguns exemplos de empresas de acordo com o potencial para o relacionamento nesse setor. Então, se você tem um serviço de entrega contínua e você tem um relacionamento de associação, como seguros, TV a cabo, universidades, bancos, esse aqui é o caso onde você tem mais relacionamento com o seu público. Então, você está sempre em contato, ele está sempre precisando dos seus serviços e, além disso, você tem um contrato duradouro de longo prazo. Isso significa que, nesses casos, é onde o marketing de relacionamento vai ser mais visível e mais facilmente aplicável. Agora, imagine que você tem uma transação descontínua, mas você tem uma relação de associação. Por exemplo, você pode comprar lá um transporte com bilhete eletrônico, você pode comprar uma passagem aérea, um hotel, por exemplo, estaria nesse caso. Você tem uma associação, você sabe quem é o cliente, mas aquela transação ela não é contínua, ela não está ocorrendo sempre. Ela ocorre num momento, depois ela acaba. Aqui você ainda consegue desenvolver relativamente bem o marketing de relacionamento, mas ele não tem aquela continuidade, naquela sequência forte para manutenção daqueles relacionamentos. Na maior parte dos casos, você vai esperar que um relacionamento mais duradouro aumente a probabilidade que o cliente faça uma escolha pela sua empresa novamente no futuro. Então, aqui, em vez do foco ser a manutenção do relacionamento em termos de prestação continuada, aqui seu foco é que o cliente tenha intenção de retornar e prestar serviços, e adquirir os serviços ou produtos da sua empresa. Além disso, nós podemos ter uma entrega contínua onde não tem relacionamento formal. Aqui você consegue criar uma certa noção de relacionamento, porque você está no dia a dia interagindo com aquele público, mas você não sabe bem quem é o seu cliente, você não tem ali quem é o cliente que está fazendo parte, por mais que ele utilize aquele serviço continuamente. Então aqui também você consegue criar uma propensão para que ele
continue usando aquele serviço, mas você não consegue fazer isso de forma individualizada, como você conseguiria fazer aqui. Então aqui, como você não sabe o que é o cliente, você depende muito de como você vai tratar o público como um todo e de políticas mais macro para que você construa um vínculo com esse seu público. Já no caso de transações descontínuas que não têm um relacionamento formal, aí sim nós temos os casos mais complexos. Aqui você tem, muitas vezes você não tem um relacionamento específico, você nem sabe quem é o seu cliente, e mais do que isso, você também tem uma transação que ela é esporádica. Nesses casos é onde nós temos maior dificuldade para estabelecer um marketing de relacionamento. Aqui é interessante que nós temos alguns exemplos como cinema, restaurantes, poderíamos colocar aqui também drogarias. E muitas empresas, o que elas tentam fazer para tornar mais contínuo esse relacionamento? Elas tentam tornar mais fácil a construção desse relacionamento. Em primeiro momento, elas tentam criar algum mecanismo para gerar algum vínculo, para pelo menos ele saber quem é o cliente. É o que os supermercados fazem com seus programas de fidelidade, com seus cartões próprios, né? Então, quando você tem um cartão que você sempre compra com ele, ele sabe que é você realizando aquela compra. Aqueles programas que dão descontos por aplicativos, por exemplo, onde você tem um aplicativo e aí você tem que logar no aplicativo toda vez que fizer uma compra para ter acesso a algum tipo de desconto. Então, ali você começa a identificar melhor o seu cliente, saindo um pouco desse nenhum relacionamento formal e tentando chegar, por exemplo, a um relacionamento mais de associação. É claro que não é tão fácil quanto outros serviços, onde a formalidade dessa associação ela é inerente àquela prestação de serviço. Aqui tem mais um ponto que é bem interessante do marketing de relacionamento, tá, gente? Vocês estão vendo que o foco aqui está em serviços. Então, especialmente do ponto de vista do consumidor, é muito mais nítido esse conceito de marketing de relacionamento dentro do contexto de serviços. Quando a gente foge do contexto de serviços e entra para produtos, não é tão simples você criar esse sistema de relacionamento. Inclusive, muitas empresas tentam fazer essa construção no setor, quando vendem produtos, produtos ou bens, elas tentam fazer isso através da marca. Então, a marca pode ser um elemento que cria um vínculo afetivo e acaba gerando um relacionamento com o mercado. Mas isso é bem mais complexo nesses exemplos. E quais são as principais diferenças entre uma abordagem transacional e uma abordagem relacional para o marketing? Na abordagem transacional, nós estamos falando daquelas transações descontínuas, onde o foco da empresa é realizar uma troca social pontual com o seu cliente. Já no marketing de relacionamento, o foco é que essa troca social seja duradoura e seja repetida ao longo do tempo. Então, no foco, nós temos o marketing transacional, o foco é a transação econômica, enquanto no marketing de relacionamento, o foco é uma relação entre a rede de prestadores de serviços e diferentes atores que geram valor para o mercado. O valor no marketing transacional ele ocorre naquela transação específica, é algo pontual relacionado a uma aquisição. Já no marketing de relacionamento, muito além do que buscar a satisfação, nós buscaremos a satisfação como uma forma de gerar confiança e comprometimento que gera um engajamento, então, entre as partes. Então, aqui o foco ele é além daquela satisfação momentânea, mas sim você criar um vínculo em que ambas as partes terão confiança entre si e também que as partes irão fazer um investimento e estarão dispostas a despender esforços para continuar aquele relacionamento. As fontes de vantagem competitiva. Basicamente, no marketing transacional, o foco é muito interno dentro da empresa. Elas são produzidas internamente com foco em atender o mercado, mas ainda assim elas são consideradas como produzidas internamente. Já no marketing de relacionamento, a crença é de que o valor ele vai ser sempre compartilhado, então ele é sempre co-criado por meio da colaboração entre o prestador, fornecedores, distribuidores, todas as redes de clientes e também esses vínculos afetivos no mercado B2C. Então, o exemplo da CBR, que é o Customer Brand Equity, ele representa bem essa
essa visão de que, através de vínculos afetivos com a marca, você consegue gerar, então, um certo marketing de relacionamento. E, finalmente, nós temos a aplicabilidade. Então, o marketing transacional, ele aplica-se muito bem em setores em ascensão ou quando você fala de transações mais esporádicas que dificilmente podem ser continuadas ao longo do tempo. Já o marketing de relacionamento, ele é mais útil em mercados mais maduros, especialmente no foco de longo prazo. Quando aquele mercado já não está mais crescendo num alto nível e você tem um aumento de competição, aí sim, essa busca por manutenção de relacionamento torna-se um fator competitivo importante. Nesse contexto relacional, nós temos que repensar a estrutura tradicional das empresas, onde tipicamente a alta administração ela está no topo daquela organização e repassa até chegar ao cliente todas aquelas cadeias de comando que geram valor ao cliente final. Numa empresa orientada para o cliente, com foco em relacionamento, ela tem que ter o cliente como o mais importante ator nesse processo. Ou seja, todos os níveis têm que estar dispostos a entender o que será valor para o cliente e orientar uma entrega superior da sua oferta para o seu público-alvo. Pessoal, e por que buscar a lealdade e fidelidade é relevante do ponto de vista mercadológico? Existem estudos que demonstram que, ao longo do tempo, o cliente acaba se tornando mais lucrativo para a empresa. Esse resultado de um estudo mostra em diferentes setores o aumento do lucro do cliente ao longo do tempo. Observe que, no ano inicial, o lucro tende a ser mais baixo e, em alguns setores, especialmente aqueles mais afeitos a um relacionamento mais forte com o mercado, o lucro do cliente acaba aumentando ao longo do tempo. E por que isso ocorre? Basicamente porque, no primeiro ano, você tem um custo para adquirir aquele cliente e uma receita não muito alta devido ao início desse relacionamento. Mas ao longo do tempo, além do lucro base, outros fatores começam a ser agregados nesse relacionamento. Como, por exemplo, o aumento do uso, então o cliente ele ganha mais confiança e acaba comprando itens mais caros e comprando mais itens da empresa. Além disso, o cliente vai aprendendo a utilizar os serviços. Isso reduz o seu custo operacional, dado que ele requer menos atendimento, menos atenção, porque ele já está fazendo as coisas corretamente, já sabe usar os serviços corretamente. Além disso, existe o lucro advindo pela indicação do cliente para outros colegas e familiares. Então, isso gera um lucro no efeito em cadeia por essa indicação. E, finalmente, à medida que o cliente tem mais tempo, existe uma tendência dele também estar disposto a adquirir aqueles produtos de maior valor agregado, produtos mais caros e mais especializados. Então, ele ganha confiança e acaba adquirindo esses produtos. Todos esses elementos acabam aumentando o quanto o lucro do cliente cresce ao longo do tempo. Sendo assim, nós podemos definir que o efeito dessa lealdade ou fidelidade na lucratividade ocorre basicamente porque é muito caro você conquistar novos clientes, então tem alguns estudos demonstrando que o custo para você adquirir novos clientes pode ser até 5 vezes mais do que você satisfazer os clientes e retê-los. Esse é resultado de um estudo bem antigo, da década de 90, mas ele ainda hoje é usado como esse exemplo. Tá? Além disso, nesse estudo feito à época, foi demonstrado que as empresas perdem, em média, 10% dos seus clientes por ano, ou seja, elas retêm normalmente 90% dos seus clientes. Esse estudo também identificou que uma redução de 5% na perda de clientes pode aumentar os lucros de 25% a 85% num determinado setor. Então, mostra factual observar que as empresas com maior retenção acabam tendo maior lucratividade. E, além disso, que o lucro do cliente aumenta ao longo do tempo. Como eu já disse, o aumento da lucratividade ao longo do tempo se deve a diferentes fontes. Aqui nós temos uma explicação mais detalhada das razões pelas quais os clientes se tornam mais lucrativos para a empresa ao longo do tempo. Pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula, onde o foco foi definir os principais elementos associados ao conceito de marketing de relacionamento. Obrigado e até a próxima. Tchau!